Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mulheres e Midas. Eu sou Sheila Andrade e que prazer, que honra é ter você aqui comigo. E hoje eu estou com uma convidada que vai falar de algo que creio que todas nós gostamos e muito. E, na verdade, ela tá aqui já, ela nem saiu da cadeira, porque ela acabou de participar de um podcast. Então você vê que, ó, tem presença aqui, ó. E ela vai compartilhar um pouco da história dela. Conheci ela através da Mari e uma querida que eu já tenho meu coração. Eu, inclusive, já postei ela nas minhas redes sociais, porque ela me enviou um... E olha que incrível, né? Porque quando você me enviou o lanche, ela me enviou um lanche. Eu tinha acabado de sair de um jejum que eu tava fazendo. A minha primeira refeição foi o que você me enviou. E ela não me enviou só o lanche. Ela me enviou o lanche e ela me enviou uma cartinha escrita à mão. E você escreveu um mimo de Jesus. Sim. Gente, uau, que incrível, né? E então é um prazer ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Uma honra estar aqui. Quero agradecer esse convite maravilhoso e que a gente possa fazer esse podcast aí, tocar a vida de várias pessoas, né? Que elas Amém. possam sentir Deus também falando com elas através da nossa vida. Amém. Amém. E ela até participou agora de um podcast. O tema era ouvindo, sendo sensível Ouvindo a voz do à Espírito voz do Santo. Espírito Santo, né? E então que ele conduza, né, a Amém. nossa conversa. Sim. E a Fer, ela tem ali um açougue, né? Trabalha Isso. com açougue. Aham. E você sempre trabalhou com açougue? Como que é, Fer? Não. Eu sou formada em farmácia. Tipo assim, nada a ver, né? Acho que eu até vou mudar minha pergunta, né? Como que você trabalha com Isso. o açougue? Meu marido, ele sempre trabalhou com carne, Pode puxar aqui um pouquinho. aqui. Aí, isso. Ele sempre trabalhou com carne, com boi, né? Ah, ele já trabalhava. Sim, ele já trabalhava. E aí, a gente teve a oportunidade agora em 2022 de adquirir o açougue Planalto, que já tem 65 anos, mas que é nosso faz 3 anos. Pegaram ele no mesmo No mesmo lugar. local, faz Ah, tá. 65 anos Que que ele é como no dizem, mesmo né? local. Passar o ponto. Que tem isso, Isso, né? isso, Passar o ponto. E a pessoa que ela era antes proprietária é uma pessoa só? Não. Os fundadores do Açougue Planalto é a família Muchinski, seu Alfredo e a Dona Ieda. A Dona Ieda, ela ainda é dona do imóvel, a nossa querida, amada, é uma mãezona, e o seu Alfredo já é falecido. E tem os filhos também, que também são nossos amigos, graças a Deus, maravilhosos na nossa vida, seu Luiz, Carlos e a Vivi, que é a Viviane. Que legal. Eles Conheceram? nasceram ali no açougue, né? Eles moravam em cima do açougue. Ah, porque ela mora ali. Não, hoje ela não mora mais. Tá. Porque agora o prédio todo é comercial. Mas a família, ela nasceu ali. É uma empresa familiar. Ela aham. Que legal. Daí vocês pegaram ali. Não, daí a gente comprou do seu Assir, que o seu Assir adquiriu, né, deles. E Ah, tá. ele Entendi. ficou, acho que trabalhou, ele era funcionário do açougue Planalto, lá na década de 80. E ele comprou o açougue, eu acho que foi em 2010, 2012, mais ou menos aí. E a gente comprou do seu Assir em 2022. Pandemia, não era? Pós-pandemia? Aham. Pós-pandemia. Já tinha acabado. E daí o que deu? Vou comprar uma. Cansei de fazer Tô aqui fazendo farmácia. Acho que não. Não, eu vou me trabalhar formei com em açougue. farmácia em 2020. Me formei na pandemia. Pensa que eu tava, nossa, meu sonho era fazer aquela formatura, era fazer a colação. E não pôde. Não pude. Não pude. Olha. Fiz com a minha irmã farmácia, eu e ela na mesma sala, a gente se formou junto. E a colação, que era o nosso sonho. Sabe aquela colação e tal? Não deu pra fazer. Não era pra fazer. Não deu, e aí me formei, daí eu trabalhei em farmácia de dispensação, meu último emprego foi em hospital, trabalhei no hospital por mais ou menos, acho que deu 2 anos, e ali eu saí porque eu não queria mais trabalhar, tipo, né, sendo CLT. E falei, e agora? Aí a gente
meu marido também sempre trabalhou com imóveis. A gente montou a nossa imobiliária, que é em cima do açougue. Ah, tinha uma A gente tem a imobiliária em cima do açougue. E aí, Tomaram conta, então, ali do... Eu pedi a conta, ele falou, não, peça a conta e agora a gente vai se dedicar aos nossos negócios. Eu falei, ai meu Deus, tá bom. Só que como eu já estava na farmácia, eu já estava um tempo assim, trabalhando como CLT, naquela coisa, né, você receber teu salário e tal. Eu falei, tá, então eu vou pedir a conta, Sheila. E daí eu falei, Deus, agora é contigo. Agora Só vou. Eu passo de fé, né? Cara, dei o passo de fé. Ele sempre seguro de si e tal, mas eu ficava, meu Deus, e agora? Quando? Aí começou. A gente vê o açougue, o proprietário ali, que era o seu Assir, falou que ele queria vender. Vocês trocaram nome? Não, continua tudo a mesma Sempre coisa. foi, entendi. A gente melhorou, né? Porque daí fez toda uma reforma, a gente reformou ele inteiro. A gente colocou rede social, que ele não tinha rede social. Ele foi um dos primeiros açougues de Curitiba. Mas com o tempo, ele foi ficando para trás, porque ele não foi evoluindo, né? Entendi. Então, ele não tinha rede social, ele não tinha WhatsApp, ele não tinha entrega. Era só os mesmos clientes também antigos. Hoje, a gente tem os mesmos clientes, né? De quando eram os antigos e muito mais, né? Porque a gente já... Atualizou, né? Hoje, porque hoje tudo tá... Hoje as pessoas querem que entregue, as pessoas vão pesquisar, quero alguma coisa. Até o meu marido fala, você não pesquisa nada no Google, não? Aí eu falo assim, é que no Instagram... Eu pesquiso também, tudo no Instagram. É que no Instagram tem você já vê a foto, você já vê, eu vou lá também quem marcou. Tipo, nossa, então... Quem segue. E né? tudo fulano isso, né? segue, então vou perguntar pra ela. Isso, então, isso faz com que o teu negócio, hoje, ele se atualize, né? Sim. Que legal. Só que aí eu comecei o Insta do zero. Eu só criei a conta. Açougue Planalto. Tava lá, não tinha nada. Falei, então vamos... Você vai falar assim, nossa, que meta baixa. Mas a minha meta era chegar tipo nos 1.000 tá bom já. E comecei. Só que quando eu comecei, eu achei que o Issan queria ser a cara do Instagram. E quando eu comecei, eu falei, então vai lá, então vai ser você. Dele, eu o quê? Você vai começar? Porque eu fiz alguns cursos desses de Insta para entender, né, como que funciona. Eu falei, tem que ter uma cara, tem que ter aquela troca diária e tal. Não, eu não. Como não, Issan? É você. Você é homem. Quem vai mais no açougue é homem, tem que ser homem. Não, quem tá fazendo é você que vai dar a cara. Não, se você não der a cara, eu não vou dar. Aí eu falei, não, mulher não tem no açougue, pode perceber, se você for ver os instas e tal. Verdade. Eu falei, tá, então... Só que daí, sabe que tem muito curso que ensina que você não pode não ser você. Se você criar uma pessoa, você não... Sustenta ela, não, né? Daí você vai conseguir 3 meses, não vai conseguir mais. Sim. Um personagem, né? É um personagem. Só que ali não é um personagem, porque ali sou eu mesma. Eu falo essas frases. E você criou um jargão já seu, Sim. né? Do bebê, né? Do bebê. Você viu que... olha só como pegou. Olha como funcionou. Porque o meu marido, ele viu uma vez só. Porque eu falei, que legal, ela mandou aqui esse. E mostrei pra ele. E a hora que ele viu você, ele já falou pra você... Sextou, bebê. Funcionou, então. E aí, todos os dias eu tenho esse contato, eu falo jargão, mas é natural. Por isso que eu não canso, entende? Tipo, porque eu já vi gente que começou um Insta e daí não apareceu mais. Por que não apareceu mais? Porque eu busco a perfeição, porque eu busco... Entendi. Criando realmente um personagem. Até do personagem, eu acredito que, assim, você pode, às vezes, dar uma exagerada, né? Às vezes você não fala tão alto, mas ali no vídeo você vai falar um pouquinho mais alto, né? Eu acho que esse aumentar um pouquinho faz parte, porque daí é um personagem, né? Às vezes na vida real. Você não fica toda hora, né? Eu não olho a pessoa... Né? Não, toda hora você está bebê. Mas lá você fala. Então, isso não quer dizer que você não é aquela pessoa. Mas a tua essência não adianta. A tua essência, ela tem que... É a cara do negócio. Até hoje eu vi um post falando do dono da van.
Porque o dono da van, ele não precisa estar lá na internet. Sim. O dono da van, ele não precisa ficar fazendo stories. Ele não Uhum. precisa ficar... e ele faz uns vídeos muito... Muito doido, Muito legal, né? doido, Eu né? gosto. Eu falei, cara, é ele. Ele é ele. Sim. Ele provavelmente é aquela pessoa. É. E quantos... Sei lá quantos mil funcionários ele tem. Ele Claro podia que ele não delegar. pula o dia inteiro, né? Exato. Mas ele deve, no meio do dia, dar uma Dá uma puladinha. puladinha. E ó, ele podia delegar. Quantos É. funcionários? Ele podia contratar influência. Ele podia... Enfim, ele podia fazer o que ele quisesse. Porque ele é... Acho que ele é bilionário. Acho que ele é bilionário. Eu acho que sim, Acho que né? sim, né? Acho que sim. Então, não, e ele tá lá. Então, você pegou a essência do negócio. Então, eu nunca quis, e eu não acho certo, a pessoa que tem um negócio e dá a cara pra outra. Porque daí Mas é não- meu isso, entendeu? Isso. Não, e você tá correta. Porque se essa pessoa sai, se essa pessoa morre, enfim, eu acho tão legal quando eles chegam lá e veem É você? que eu tô no caixa, eu tô atendendo, eu tô trabalhando, sabe? Não é uma coisa assim, não, essa menina nem existe, ela é uma atriz, ela é, sei lá, que eles já sim. chegaram falando, nossa, você então é atriz do Instagram? Acho tão legal. Ficou, tá famosa. Sim, Que legal. Não, e é legal porque chama atenção. Chama. Porque não é normal, né? Você vê. Não. E ela tem uma faca. Depois vocês vão. Eu vou deixar aqui o Instagram pra quem nunca não conhece, não viu. Eu vou deixar aqui porque Sim. ela tem uma faca bem bonita, inclusive. E tá lá cortando a carne. Sim. Então isso faz com que chame atenção, É. né? E você realmente tá dentro do teu negócio. Uhum. Isso é muito legal. E provavelmente uma das coisas que fez com que ele, né, crescesse já na Sim. internet foi isso aí mesmo, É. né? Sim. Aí de vez em quando eu coloco a Sofia, né? A Sofia aparece lá também. Eles gostam de criança, né? Porque a gente gosta de criança. Ela vai. Não Que é idade que ela todo tem? domingo, ela tem 8 anos. E tá criando ela lá no Tô, açougue. ela ajuda. Ela de vez em quando faz umas pulseirinhas. Que a gente tem que legal. passar essa essência, né, Sim, para os nossos sim. filhos. Sim. Porque eles têm que saber como que chega o dinheiro, que tem que trabalhar, que o dinheiro não vem, né? Não nasce em árvore, não cai do céu. Isso mesmo. Isso. E o meu menino também, o mais velho, ele também tem um casal ali. Aham. Eu tenho um menino de 14 e a menina de 8. um E todos adolescente. ali, trabalhando Que juntos. legal. Não, isso é muito legal, porque daí você tira aquela crença de que antes, né? Antigamente, uma pessoa que era empresária era uma pessoa sofrida, ou era uma pessoa que se afastava da família. É. Os filhos não viam o pai com a mãe, porque eles ficavam empreendendo. Então, você falava pra alguém, não, eu não quero. É. Porque não via meu pai, não via minha mãe, tem várias histórias, Aham. né? E quando você traz eles ali dentro, veio algo. A pessoa que tem déficit de atenção. Abriu a porta, ela vira aqui pra saber quem entrou. Aconteceu alguma coisa? Ah, tá bom. A Pera. pessoa que Daí afasta, afasta. né? Não, e a criança daí fica traumatizada também, Isso né? mesmo, ela nem quer. Aham. Daí, ao invés de virar uma empresa hoje que... É difícil uma empresa que vira uma centenária, né? Uma empresa de geração para geração. É. Agora você já tá ali, ó, já tem 60 anos. Já pegou o bonde andando, então... Já pegou um nome, né? A Isso gente comprou ajuda com tudo. também. Nome. E daí como foi? Aí a gente... Tudo é bom, mas tudo também tem o seu... um preço a se pagar, né? Sim. Porque a gente sabia o tanto de trabalho que a gente tinha e tem pela frente, né? Então, a gente fez a reforma dele inteira, a gente reformou todo, a gente mudou a frente, porque ele era uma parte pequena, tinha só o balcão e um caixa do lado, assim. E eu queria fazer uma parte que fosse de, tipo, um mercadinho, aquela coisa que tem rápido, arroz, feijão, sabe? Que a gente tem bastante prédio em volta. Então, Tipo uma mercearia, tipo mercearia, né? mercearia, café, filtro, sabe aquela coisa que você não quer ir no mercado para não ficar na fila? Aí eu ficava, isso a gente precisa achar um jeito de aumentar. E daí a gente conseguiu aumentar, quebrar uma parede lá que era atrás e aumentou. Então hoje a gente tem, ele além de ter passado por essa reforma, a gente ampliou a parte dessa da frente. E aí, tudo lá atrás, porque os clientes só têm a parte da frente, né? Eles só têm a noção da frente. Mas toda a parte de trás ali, da manipulação, também foi toda reformada. A gente mudou a cozinha para funcionário, né? Para os colaboradores. Então, a gente trabalhou. E quando vocês pegaram, né? Peguei o ponto, né? Peguei aqui o açougue. Já tinha, né? Maquinário, não sei se é assim que fala. mas Balança, essas coisas. tinha, mas era
desatualizado. Era como se fosse. desatualizado, aham. Então vocês fizeram um upgrade, assim. Um upgrade. Daí começou você e ele, só vocês dois. Ele. Já Aí, veio algum funcionário? alguma já, coisa assim? tinha. Ah, O seu que Assir bom. mesmo ficou com a gente por uns meses. Acho que ele ficou 2 meses, 1 mês, 2 meses. Ah, Passando tá. pra gente as coisas. Aí o seu Tião, que é o nosso paizão, que tá lá já há 22 anos, eu acho que ele tá. O seu Benedito, acho que tá uns 40. Gente, eles estão com vocês Tão, lá? aham. Uau, que legal. Eles estão com a gente. Aí veio o Valdemir, que ele era já um grande amigo. E daí ele veio trabalhar com a gente, ele trabalhava no mercado. E aí começou a vir outras pessoas. Começou a vir, né, mais pessoas, porque uma empresa ela não funciona só comigo lá no Instagram, né, falando. Não só com o Issan, com os amigos. A gente hoje tem vários colaboradores, uma equipe, e que se não fosse eles, Nada funcionaria, nada funciona. né? Pessoas precisam de Sim. pessoas. É. E como foi pra você? Porque daí você saiu da farmácia, né? Saí Tipo, da nada a ver, farmácia né? sem Uma saber turma nada cor- de carne. Eu só Isso. comia, eu não sabia. Por que você pergunta pra mim? Quando eu vou no açougue, Sim. se eu vou no açougue, eu sei lá, quero fazer uma carne de panela. Hoje tem o ChatGPT, eu acabo perguntando pro ChatGPT, né? Sim. Mas eu não sei qual a carne que vou fazer com a batata. Você sabia que tem muita mulher que não sabe? Não sabe. E eu vou dizer pra você, mulher, você precisa saber de carne. Você precisa, é muito legal. São cortes que, assim, pro dia a dia, por isso que daí eu fiz o kit semana. Lá no açougue, a gente tem o kit semana. que Tem 7 legal. opções de kit semana. Porque ali, como mulher, dona de casa, eu fico pensando, ó, na segunda já dá um estrogonofe com arroz e feijão, aí na terça um filezinho, um bife, na quarta. Então, eu montei esses kits pensando na praticidade da mulher em casa. Uau, incrível. Então, tem kit semana, E pensado por uma mulher. pensado Detalhe, por uma mulher. né? Detalhe, porque eu, pelo menos eu acho, pelo menos o meu marido, se ele comer a semana inteira Bife. a mesma carne, Aham. e vai ser com o mesmo tempero, do mesmo jeito, Sim. pra ele é tudo certo, ele só quer comer. Agora, a mulher não, a gente, não sei, né? Provavelmente Sim, uma todas. carninha de panela, né? Isso. Qual que é uma carne de panela boa? Eu já não sei, né? Vou lá perguntar qual é. Daí eu fico na mão de quem vai me vender. Sim. Né? Qual é a. Pra mim, gente, nossa. E até quando, daí o meu marido, ele entrou ali no Instagram de vocês, ele falou, nossa, ela tem a carne. Ele começou a falar o nome das carnes. Sim. Acho que é isso, não sei. Maturada? É uma coisa assim? Eu não sei. Ele começou a falar o nome do A gente tem vários cortes especiais. Quando vocês forem em busca disso, forem em busca A gente foi em busca disso. Daí isso é o Issan. Isso é ele, né? Ele que sabe o nome de carne, ele que trocou. Daí o que aconteceu? A gente hoje só trabalha com Angus, né? Esse nome que ele falou. Isso. Matura, é isso aí. A gente hoje só trabalha com O que é esse Angus? o Explique Angus. pra nós mulheres, meras mortais, que só sabemos fazer um bife. Eu, né? Nós não, né? Até se você tá nos ouvindo aqui e você entende de carne, você já fala, ó, eu entendo de carne. Porque assim, Angus, pra mim que Angus, Sheila, Angus é uma carne selecionada. É uma carne boa. Pra mim é só essa informação que eu tenho. É a raça do boi. É a raça do boi que é, né? Então, tem hoje, a maioria trabalha com Nelore, a gente trabalha com Angus. É uma carne que é a mais macia, porque o boi, ele é, digamos, abatido mais novo, entende? Uhum. E é um boi que ele é criado a campo. Então, a alimentação hoje, ela influencia muito no que você vai comer no teu prato, Sim, entende? sim. Como Na esse animal foi criado. Isso, como ele foi criado, como ele foi alimentado. E daí o Angus é essa raça, uma raça, né? Isso, aham. Mas como se fosse uma raça melhor. Não porque é foi criado diferente dos outros. isso. Ele é um boi que é criado a campo. A alimentação dele, ele vai ser no campo, não vai ser o ovo comparado, ração. Entendi. Comparado a um ovo caipira. Você tem ovo caipira e tem ovo ó, como sabe de carne. Ai, meu Deus. Ó, essas partes, assim, técnicas, É com ele. é com o Issan e é com o Pedro, que é Tem que chamar gente... eles aqui, Nossa, o né? Pedro... Pra contar. O Pedro Amaral, ele tem a fazenda... O Pedro e o André, que são irmãos, né? É a Fazenda Santa Cecília, que é a fazenda onde tem
os bois que são selecionados para nós lá do Açougue Planalto. Ah, eu ia te perguntar isso. Que vocês têm como se fosse uma criação Isso. específica. Ele é veterinário, ele sabe explicar bem melhor do que eu. legal. Eu sou só a do Instagram que faz os vídeos, os cortes. Claro, eu sei algumas coisas, mas assim, bem específico, tecnicamente falando, ele, por ser veterinário, ele sabe bem mais. E aí, fiz vídeo lá na fazenda, né? E ele tava me explicando, ele tava falando. Que legal. É muito legal, muito. Que legal, porque assim, claro que tem pessoas que sabem disso e tem pessoas que não. Tem pessoas que carne é carne. Não, mas dá diferença. Dá diferença desse tratamento do boi, do cuidado e da alimentação que ele tem. Pra questão genética, né? Que legal. Aí vocês têm essa fazenda e esses animais vêm dessa fazenda já. Isso, vem da fazenda que Santa seria o Cecília. fornecedor. No caso, seria um fornecedor de nosso vocês. Fornecedor. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Que bacana. E como que apareceu isso? Né? Voltando lá. Então, Cheguei, tem um açougue e agora? E aí, cheguei e falei assim, santo Deus, me capacita. Me capacita pra eu entender, né? Eu só sabia o que era alcatra, sabia o que era só alcatra, acho que eu só sabia, entendeu? Tudo, é alcatra, porque era o que a gente comia em casa, né? Quando eu era solteira e tal. E aí eu falei, não, agora eu preciso saber dos cortes especiais, eu preciso saber o que é o Denver Steak, eu preciso saber o que é o Prime, eu preciso também olhar, porque quando passa pra mim ali no caixa, eu preciso saber se aquilo tá bom, se não tá. Eu tenho que entender do que eu tô vendendo. E aí eu comecei a entender dos processos, eu comecei a entender da qualidade. Aí hoje eu bato o olho, eu já sei o que é. Uma posta branca, uma posta vermelha, é um colchão mole, só de olhar. Mas aí é a prática, porque é o que eu faço todo dia, entendeu? Sim, sim. Como a gente já Você foi estudando? É um estudo, né? Estudando, aham. Então, foi em 2022, agora 2025, então vocês estão ali há 3 anos. Isso. E há 3 anos, você olha pra trás e fala, nossa, não sabia nada de carne, onde estou? Eu olho, tipo assim, meu Deus, como Deus é maravilhoso e nos nos capacita para aquilo que Ele quer. Porque esse foi um plano dele na nossa vida, entende? Porque quando a gente comprou, a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, esse negócio é do Senhor. Já colocou ali Ele não é meu. Ele não é meu, ele não é do Sam, ele é do Senhor. Então, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai preparar, é o Senhor que vai encaminhar. E aí, começou. E aí vem a minha parte, que é de trabalhar, que é de estar lá todos os dias, de acordar cedo, de estar com a equipe, de acolher a equipe, de tratar bem o meu cliente, de saber que eu preciso estar. Por isso que foi feita essa reforma, entende? Para dar uma nova cara também, né? A cara também, assim, a parte ali da frente, a gente não mudou tanto para não ter esse, sabe? Não tirar também a essência dele, que é um açougue raiz, dos balcões ali e tal. Mas a gente precisava, se a gente quer vender qualidade, a gente precisa trazer essa qualidade desde lá do fundo. É desde lá de dentro que essa qualidade precisa vir, entendeu? Entendi. E aí Deus foi enviando pessoas, foi mostrando. E o seu marido, ele já tinha esse tato ali de... ele já sabia tudo. Toda essa parte. Ele já estava se preparando. Já. Deus estava preparando ele. Uau. E ele já pensava? Ele nunca pensou. Olha. A gente nunca pensou assim, vamos ter um açougue. Ele fazia, né, a venda dos bois lá da Fazenda Santa Cecília. Mas nunca assim, vamos abrir um açougue? Não. Nós falamos ali que é você e seu marido, né? Isso. E como foi empreender com o marido? Começar o empreendimento, sim. Né? Já. O Issam é um marido muito bonzinho, gente. Ele é um marido muito... uma vez eu ouvi a expressão da pastora Raquel Cabral, não sei se você já ouviu ela. Não conheço. Que agora é Raquel Tavolazzi, que ela casou, né? Ela é casada. Porque o marido dela é falecido, o primeiro marido. E ela falou assim, o meu casamento era o Éden. E aquilo, nossa, entrou assim, sabe, dentro do meu coração, que eu vou usar essa expressão, meu casamento é o Éden.
E qual seria o significado? Do Éden era maravilhoso, né? Ah, Porque o Éden era o... Nossa, eu já pensei, nossa, daí no Éden aconteceu. Não. Já Era o foi pro Éden de outro lado. maravilhoso. Ah, que legal, né? Porque tem mulheres que Sim. não acham, né? Claro que cada pessoa tem uma experiência, né? Eu aqui, eu e meu marido, a gente também trabalha juntos. E existe eu acredito, assim, que nos conecta mais ainda. Sim. Tem seus desafios, óbvio, né? Mas como casal, a gente fica mais conectado, porque eu sei tudo que tá acontecendo, ele também, a gente tá no mesmo propósito, olhando para o mesmo lugar, cada um com as suas atividades e Lá seguimos, é né? bem dividido, cada um com as suas atividades, mas é tão bom, gente. Sério, eu gosto muito de trabalhar com ele. Porque até quando ele dá uma saída assim, que ele vai, né? Tipo, Cadê vou lá meu no marido? estacionamento. Eu dou uma ligada, onde você tá? Que Porque eu sinto legal. saudade. Vai conectando mais, E né? a gente sabe bem os nossos papéis, sabe, dentro da empresa. Eu sei o meu papel. Eu não quero pular e querer ser mais que ele. Porque às vezes acontece isso da mulher querer ser mais que o marido dentro da empresa, né? Querer mandar, querer... Não, eu não mando em nada. Quem manda é só ele, eu sei o que eu tenho que fazer e acabou. Sim, Por isso que eu acho que dá muito certo. sim. Isso faz total diferença, Aham. né? Tô seguindo com o açougue, Isso. porque daí quando eu falei com ela falou assim, que daí tem o açougue, tem um lanche, daí tem o estacionamento, tem... Pera. Aí como que foi, Do foi açougue, surgindo? então, do açougue eu comecei a ver uma necessidade dos clientes de estacionarem o carro. Porque ali na República Tá. não tem vaga, né? Tipo, é muito cheio, porque tem muito prédio comercial. E eu comecei, não, a gente precisa do estacionamento. Claro que na minha cabeça eu nunca pensei em ter um estacionamento já de cara. Só que quando vagou um imóvel que é praticamente ali na frente do açougue, eu falei, nossa, isso... Por que a gente não faz o estacionamento Planalto? O pessoal vem, deixa o carro e vem no açougue. Porque tinha muito cliente indo embora porque não tinha vaga para estacionar. Não, e total, porque ali é o dia O todo, dia inteiro. carro. O único dia que não tem é no domingo, que tem vaga à vontade. Daí a gente não abre o estacionamento no domingo. Entendi. Mas o estacionamento surgiu assim. Então a gente pegou o estacionamento, foi em maio de 2023 que a gente pegou o Um ano estacionamento. depois. Um ano depois. Depois, em 2024, que foi ano passado, comecinho do ano passado, a gente abriu o espetinho. Pera, tem um espetinho Isso, também. o food truck de espetinho dentro do estacionamento. E essa veia empreendedora, ela vem... Tá aí. Sim, mãe e pai. Meu e mãe e pai dele. Que legal. Eles sempre tiveram comércio. Né? Porque você poderia Sim. ficar no açougue, mas não, você começou a ver Não, podia ali ter ficado na farmácia, né? É verdade, na farmácia, é verdade. Aí foi pra açougue, mas poderia ter ficado só no açougue. Sim. Mas aí você foi vendo ali o que tava faltando, né? Qual que era a demanda. E daí o estacionamento, ele é pra todo mundo, mas Pra todo mundo. quem é cliente tem vaga garantida lá. gratuito. Sim, em horário de compra, pode deixar o carro lá. Às vezes até a gente coloca um cone, porque quando lota o estacionamento, mas sempre tem vagas para o açougue. Nossa, inteligentíssimo. Aí Tá. E é Planalto também. Planalto. Tudo é Planalto, gente. Uau! É açougue Planalto, estacionamento Planalto, Planalto Espetinho, e daí veio o Lanches Planalto. Aí o espetinho, eu imagino que você viu as pessoas levando as carnes. Cara, essas pessoas precisam comer essa carne. O espetinho, na verdade, é um sonho do Issan. Ele sempre quis ter um negócio de espetinho. Sempre. Ele sempre falava assim, nossa, imagina a gente fazer o nosso espetinho, porque ele gosta de carne. Entende? Antes dele ser do ramo do açougue, ele é um excelente consumidor de carne. Entendi. E aí ele sempre, nossa... E é tudo... o espetinho fica lá também? Fica dentro do estacionamento. Olha, e daí você... E ele funciona das 3 às 10 da noite. E tem no iFood também. E aí foi vindo, né, Nossa, gente? Nossa, era um ecossistema. Aí foi vindo, a gente foi... Tipo, o que precisa? O iFood, então vamos fazer o iFood. E tem para consumir lá, né? Você pode consumir lá no estacionamento. Que ele fica aberto das 3 até as 10. Uau. E esse ano, aí no lado do açougue, a gente abriu o lanche. O lanche, ele veio... O lanche, na verdade, ele veio assim, ó.
Ali na região não tem x-salada, não tem x-salada raiz, né? Aquele x-salada que quando a gente era criança comia. Isso mesmo. A gente começou a fazer um sanduíche de cupim para os amigos, para vários amigos. Ah, vamos fazer o sanduíche de cupim? Ah, vamos hoje se reunir, vamos fazer sanduíche de cupim. Mas era uma receita nossa, assim, tipo, de amigos. E aí eu falei, Sam, já pensou Sim. colocar esse daí como um sanduíche para venda? E aí a gente montou o cardápio, x-salada, shawarma, sanduíche de cupim, pão com ovo, pão com bife. Acho que eu te mandei um pão com bife aquele dia? Não. Ah, então tem que mandar, vou mandar. Não. Quero. Não. E assim surgiu. Que legal. Surgiu os 4 E ele, daí, negócios. ele fica agora do lado do açougue. Não, O ela açougue- dominou. Ela dominou. Só que eles são estabelecimentos separados, E independentes. funciona de... Das 8 às 7h30 funciona o lanche. Nossa, e como que você faz essa gestão aí Tudo com equipe. né, funcionários? Eu acredito muito que para você ter um sucesso, para você ter um crescimento, você precisa de uma liderança. Sim. Aí você conseguir separar lá. São 4 no total? Sim, 4. 4 no total, né? Tem uma pessoa que fica no estacionamento, tem uma pessoa que fica no E lanche. quem faz no essa gestão? espetinho. Vocês são? Não, a gestão de pessoas, é o Isam. É ele. Ah, tá aí dividido. É. É porque tem treinamento, né? Tem. Sim. Né? Que o senhor, meu marido, tá por aí? Tá? Porque ela, uma querida, ela nos trouxe, e eu quero mostrar pra vocês o lanche dela. Porque, como eu disse, ela me enviou com aquela... Você sabe que a cartinha, vou te mandar uma foto, ela tá lá na minha geladeira. Ai, que Ah, linda. coloquei um porque assim, gente, que lindo. Daí teve e olha como faz diferença, Vai. né? Faz total diferença, porque assim, óbvio que o lanche tava uma delícia. Nossa, tava um jejum de 3 dias. Então, imagine quando eu comi aquilo, eu falei, gente, que delícia. E realmente é uma delícia. Mas o carinho, Sim. e isso é... Essa é a Claro que foi pra essência mim, que eu né? tento Tudo bem. levar para todos os clientes. Você tem já Por isso que eu gosto de ficar no caixa. Você vai falar, Fernanda, como você gosta de ficar no caixa? Eu gosto. Por mais que, né, tem às vezes pessoas que não precise, né? veem. Eu posso deixar ali 2 pessoas, mas eu gosto de ter esse contato com a pessoa, com o cliente, que me manda o pedido, eu olhar se tá indo certo, se foi do jeito que ele pediu. Claro que erros acontecem Com em certeza. qualquer lugar. Não tô dizendo que lá é a perfeição, mas é que eu busco por isso, por esse cuidado com o cliente, sabe? Com esse, eu tento passar para o cliente esse amor, que como eu queria ser tratada, eu trato A ele. todos. Quando eu conheci a Fer, nós estávamos num podcast aqui, que daí foi a Mari, né? Quando a Sim. Mari veio. E a Mari, o que chamou, que é um testemunho que ela conta para várias pessoas. A gente participa do clã e ela sempre conta essa história. Que ela foi a Mari veio de uma outra cidade. Então, quando você vem de uma outra cidade, você não conhece ninguém. Sim. E quando você tá há muito tempo numa cidade, você sabe o nome da pessoa da farmácia, sabe? Se sente pertencente. E quando ela veio, ela se sentiu um tanto quanto... E Sim. agora, né? Onde eu vou comprar minha carne? Onde eu vou comprar o meu pão? E o menininho ainda comprava geladinho, né? Num outro lugar lá. E o menininho queria o geladinho. E quando ela foi até o açougue, o menininho foi, Sim. quero uma geladinho. E ela, mãe, sabe como é mãe, né? E ele é um bebezinho. Aí vem a Fer e dá o pirulito. O pirulito ficou famoso. Porque deu o pirulito e ele se sentiu, uau, ganhei um pirulito. Sim. É só um pirulito? É só um pirulito. Mas é muito além de um pirulito. Aham. Então, às vezes, para uma pessoa que tá ali, para ela, não custa um mimo. Mas para quem recebe... E lá no lado do balcão, eu coloquei um café, tem uma garrafa de café, tem uma caixinha com versículos, que eu já vi várias pessoas. Eu tenho que, na verdade, renovar as caixinhas, porque eles levam, né? Então, toda caixinha... Nunca tenho a quantidade, entendeu? Sim, eu sempre sim. tenho que colocar uma caixinha nova. Meu, Eles levam um versículo. falou muito comigo, eu vou levar embora. Mas pode levar, pode levar. E é esse cuidado, esse olhar que eu tento, sabe? Passar para o cliente que chega lá. Independente de quantas pessoas passem ali. Se são 300, 400, 500, 1.000, 2.000 pessoas. Não importa. Não importa. Eu tento dar esse atendimento para todos os clientes que chegam ali.
E isso faz toda a diferença. Isso Sim. é um negócio, porque é além do negócio, né? É além ali da lucratividade, é além de quanto vendeu, mas quantas, porque no final são pessoas, Sim. né? Uhum. E perguntei cadê meu marido, porque do lanche, né, que ela trouxe um lanche, e a gente vai mostrar pra vocês na outra câmera o lanche, pra vocês verem o capricho que é, e pra vocês também ficarem com vontade, com água na boca. Não é a ideia que vocês só fiquem com vontade, mas que vocês também comam, que vocês vão lá conhecer. E o lanche, ela além de estar no iFood, assim, elas podem ir Sim, lá. pode fazer o consumo no local. Ah, que legal. Isso também é legal, Sim. né? Pode ir mostrar, Zé, se tiver por aí, se estiver pronto. Olhe lá. Ó, você não tá água na boca? Esse é o qual? Esse é o sanduíche de cupim. Esse daí que é o famoso dos amigos. E é receita... Do Issan, minha e do Issan. Tipo, vamos pegar um pão, vamos fazer com cupim. Só que daí esse cupim fica cozinhando por horas, né? É isso que eu tô falando, porque o cupim, ele tem um processo, Sim, né? Aí vocês mesmos produzem. Sim. É realmente, pegou da fazenda todo o processo, né? Sim. Fui lá na fazenda, Sim. peguei e fiz tudo isso. Quando a gente montou esse cardápio, a gente pensou muito assim, o que eu gosto? Eu coloquei mesmo coisas que a gente gosta, sabe? O pão com bife. Eu gosto de comer o pão com bife, bem fininho. Tem a identidade de vocês ali. Aham. E daí como que faz com o... Olha lá, é o cupim, tem farofa, vinagrete. E tem um molho especial de barbecue zero lactose, porque eu sou intolerante à lactose. Que legal! E até isso tem ali, Que é a receita do Issan. Nossa, que legal. E daí o pão... Ele é um pão com parmesão. É um pão diferente também, né? Um pão Não é baguete normal. com parmesão. Nossa. Quer um pedaço, Zé? Quer? E cupim, eu não vejo também. O cupim não é comum, né? Cupim não, tem que saber fazer, né? Senão ele E não fica é comum, muito você não gordurento. encontra. Quero agora um lanche, um sanduíche de cupim. Um sanduíche de cupim. Não vai ter, né? Sim. Esse é o outro, não é? Isso. É o mesmo? É outro, Esse né? é o x-salada. Esse é o que você quis trazer, o que já tinha antes, as pessoas meio que gourmetizaram demais o x-salada, né? Não, esse é x-salada mesmo. Tem maionese, ervilha, milho, queijo, presunto e o hambúrguer e o pão. Porque era aqueles que eu lembro que eu ia na 15 antes, Isso, sabe? Eu sempre morei no estado metropolitano, então era interior. E quando eu vim pra Curitiba, tem que comer x-salada. E era esse x-salada aí. Um presunto. Queijo na chapa. Isso. Que a gente faz na chapa. Não é... E o hambúrguer também, ele é de também vocês que produzem e fazem todo ali o... Que legal. Acho que tem mais um Tem ali. mais um. E o shawarma de carne, Nossa, gente. shawarma. O shawarma. Esse shawarma, ele vem com pão crocante, do jeito assim... Que é também do jeito que eu gosto, entendeu? Sim, sim. Ele vai a carne, né? Tiras de alcatra, com batata frita, cebola, tomate, o molho de tahine e uma pastinha de alho. Não, molho de tahine. Nunca vi. É um molhinho de tahine. Molho de tahine. Isso, é um molho da culinária árabe. E o pão árabe, né? Daí o pão árabe é do shawarma. E é uma receita também de... Também do Issan. O cardápio a gente fez bem do nosso jeito. Que bacana. E você vê o recheio ali, tá? Esse e o X é o meu favorito. O shawarma e o x-salada é o meu favorito. E é legal, porque quando você fala até, sei lá, faço dieta, não como lanche e tal. Mas esse é uma opção bem legal, né? Porque tem a carne, tem o pão, que ele é um pão mais tranquilo. Shawarma. É um pão... É um pão árabe. Isso, que dele não é tão maçudo, que eu digo, né? Não, é fininho, assim. E além de ter todos aqueles outros ingredientes e a proteína, né? Que é a carne. Isso. E também... A carne que já vem ali de vocês, que já é uma carne selecionada, né? Uau, incrível! O que vocês acharam? Ficaram com água na boca? Vamos pedir? Como é que vai pedir? Pede pelo iFood, vai lá comer? Isso, dá pra ir lá ou pedir pelo iFood. E a gente também pensou nas embalagens, né? Porque assim, o lanche ele tem que chegar quentinho. Né? Então, você viu quando você abre que tem aquele papel que ele é com alumínio, para chegar ele quentinho, para manter a temperatura. Isso é totalmente... É um diferencial, né? Porque às vezes a pessoa esquenta e às vezes a pessoa ela não pode esquentar, ela pede o lanche para comer na hora. Isso. E aquele dia que você mandou também era bem embaladinho, além de ser bem embalado,
tinha ali a proteção do alumínio. Sim. É alumínio, né? É uma E embalagem também com você alumínio. enviou os molhinhos. É, Com as colheres. Um capricho, né? Os molhinhos. Porque poderia pegar um sachê, cata lá um sachê, manda um sachê. sim. Mas não. Que dá. É trabalho, né? Tudo é trabalho, tudo é Sim. mão de obra. Capricho dá trabalho. É. Já viu aquele? Mas é com a excelência que você consegue, É. né, fazer com que o teu negócio alcance mais pessoas. Uhum. Né? Que aí, meu querido marido, não pedindo muito, mas já pedindo, né? Olha só. Que lindo. Que lindo. Olha, você consegue fazer uma mesa posta com, Lindo, com seus né? lanches para a família inteira, porque às vezes o filho não gosta da carne, então tem o hambúrguer. É. Tem X-frango também. Sim, porque tem criança que não gosta muito, E né? a gente lançou também o X Ah, que coração e o X-coração. sanduíche de cordeiro, de carneiro. Esse você, acho que Ah, eu você mandei viu. esse, É o né? carneiro. Na verdade, nós queremos experimentar tudo. E o molho também faz diferença. Faz, essa é Né? uma Lanche tem maionese que ter caseira. molho. Eu adorei a maionese, é uma delícia também. Ó, que bonito. Muito bonito. E dá pra ver né, o carinho. Muito bom. Parabéns. Obrigada. Né? Parabéns pelo capricho, pela excelência. E não só dos produtos em si, mas também do cuidado que você teve ali. Porque você poderia falar, não, agora já vou colocar alguém aqui, deixa que alguém toque daqui pra frente e vou dar uma... Não, mas tá lá. Fazendo stories. Fazendo stories. É sextou bebê. É muito engraçado quando eles chegam, eles olham assim, nossa, mas eu achei que você, sei lá o que eles passam na cabeça dele. Mas eu ainda acredito que a gente atrai aquilo que a gente é. Sim. Né? Então a gente acaba atraindo, as pessoas sentem esse amor. Mas é porque Deus une propósitos. É isso mesmo. Sabe? O meu propósito é o mesmo que o seu propósito, que é o mesmo que o da Mari. Isso. Deus une propósitos. Uma pessoa que não tem o mesmo propósito que o nosso, ela não vai se identificar com a gente. E a gente não vai se identificar com ela. Exatamente. E não vai ter essa conexão, entendeu? Sim, exatamente. Porque igual quando a Mari chegou lá, eu obedeci o que o Espírito Santo falou, de entregar o pirulito. Mas aí ela veio e a gente ficou conversando. E nesse, sei lá, 1 minuto de conversa, porque não foi assim, nossa, não, ficou lá meia hora. Não. Teve uma conexão que a gente engatou ali e, meu Deus. E veja só que você tá aqui hoje por conta do pirulito. Por conta do pirulito. Isso é, assim... Sim. Né? Porque ela falou de você, daí você apareceu no podcast, e daí eu conversei com você, daí você mandou o lanche, você tem que ir lá falar do lanche, porque o lanche é uma delícia. E aí... E sabe que a gente foi numa conferência, que a gente ficou 2 dias, assim, à noite, né? Eu e ela. Na conferência, eu falei assim, nossa, chegou na quarta, que era segunda e terça, conferência da família. Na quarta-feira, que daí a gente não... Eu falei, nossa, que saudade da Mari. Olha só. Mandei mensagem pra ela. Tô com saudade de você. Não, você gosta de graça dessas pessoas. Eu falo, gente, você gosta de graça. Quando é algo que é além da pessoa, você gosta de graça. De repente você fala assim, nossa, eu amo você. Nossa, mas... Eu até falei pra ela, falei, Mari, eu tenho uma certa... Eu, Sheila, tenho um certo... A minha essência um pouco sou mais, assim, não digo amo de graça. Pra eu amar alguém, eu tenho que amar alguém. Eu não consigo falar, eu te amo e não amo. Calma. Você vai amar. Eu tô sabendo. Eu tô sabendo que vou chegar aí. Porque, por enquanto, Você chora fácil? Choro fácil. Tá. Eu não chorava. Daí agora eu choro fácil. Mas isso é um trabalhar de Deus. E sim. Você vai ver, logo você vai amar. Eu não amava. Sheila, eu não amava pessoas. Eu não amava ninguém, porque eu não me amava. Entende? Eu não me amava. Hein? Verdade, eu não me amava. Eu não, por mais que eu me arrumava, eu buscava, mas eu não me amava. E eu não amava as pessoas e eu cheguei a brigar com isso uma vez. Eu falei pra ele assim, chega, eu não aguento mais. Tanto que você gosta de pessoas, que você quer parar e ficar ajudando. Eu cheguei a falar isso pra ele. Meu marido é esse. É esse. E eu falo, amor, chega. E aí, ele pegou e falou assim, eu não tenho culpa que você não ama as pessoas, mas eu amo, eu vou continuar sendo do jeito que eu sou. Eu falei, então tá bom. Tá, mas isso passou. Hoje eu vejo o quanto que eu tava errada. E o quanto que eu perdi de tempo de não amar as pessoas. É o mundo que te coloca, né? É. Porque daí eu acredito que eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa mais fechada, então
E daí eu tenho muito daqueles assim, não, mas é que eu sou muito verdadeira, Aham. sabe? Sou muito verdadeira, pra eu amar alguém, eu tenho que realmente amar alguém. Daí quando eu conheci a Mari, daí eu conheci as meninas, e elas vieram, e eu até falo, foi Jesus que enviou Sim. elas pra mim. Aham. E assim, na segunda semana eu já tava falando, eu já amo vocês. Eu falei, mas como é que eu amo alguém tão rápido assim, não tô entendendo? E daí elas falaram, porque o amor de Cristo é diferente. É totalmente diferente. E ele vai nos apresentando seus Pessoas, amigos. Isso mesmo. Uhum. E isso é incrível. Isso já é uma outra conversa para um outro podcast. E antes até de gente fechar isso aqui do amor de pessoas, quando eu falei com a Grazi, Uhum. a Grazi Zonta, Uhum. aí eu postei lá do lanche que você enviou, porque ela sabia que eu estava em jejum, e eu contei pra ela. E daí ela falou, nossa, a Feira é uma querida, e eu vou comer o espetinho dela é uma delícia. Falei, olha só como é um Sim. círculo de pessoas com a mesma... com o mesmo propósito, como você disse. Ela falou, ela é uma querida, e ela isso, falou que gostava muito de você, que ela ia direto lá com o marido dela, comer o espetinho. E ela falou, quando eu vou ver a feira, eu vou falar pra ela lá como desse lanche, porque que incrível isso aqui. Eu falei, olha só que é além de um lanche, é além de um espetinho, e além de um estacionamento. É muito bonito. Porque não é sobre números, entende? Eu não tô ali... Claro, a gente tem conta, todo mundo tem boleto, tem, né? Mas não é sobre isso. A vida não pode ser só sobre isso. É muito além disso. E essa fé de vocês? Porque pra mim, quando você fala, eu vejo fé, né? Sim. Eu vejo fé, eu vejo amor, eu vejo obediência. Sim. Isso que eu consigo ver ali no pouquinho que a gente conversou. Uhum. Isso vem da onde? Eu buscava, né? Eu buscava e buscava e buscava, e aí só tava tampado um buraco que tava enorme, que era esse vazio que eu tinha dentro de mim. Por isso que eu não amava pessoas, por isso que eu não me amava, era esse vazio. E eu nunca consegui encontrar o amor de Deus em nenhum lugar. Nenhum lugar que eu ia ainda, eu ficava com a dúvida. Porque a dúvida, ela não é do Senhor. Porque eu comecei a entender que o amor é do Senhor. A dúvida não é do Senhor. E eu falei, não é possível. Não é possível. Cada lugar que eu chegar, eu chegava a fazer as conexões, tal, lia o que tinha que ler lá nos negócios, mas eu ficava, não, tá faltando alguma coisa. Ah, mas aqui tem Deus. Não tinha, entende? Porque Deus não estava nesses lugares que eu estava procurando. Então, eu rodei por muitos lugares. Quando, de fato, eu encontrei a minha identidade de filha, a minha filiação de que Deus é meu pai, aí começou tudo. Uau! Sabe? Aí eu comecei a entender, não, eu sou filha. E teve uma vez até que eu estava assim, agradecendo, falando assim, nossa, Deus, obrigada. E Deus falou no meu coração, filha, não precisa agradecer. É seu, eu sou filha. Filha? Pausa aqui, porque filha? Como é que você sente que você é filha amada e que Deus cuida dos mínimos detalhes? Olha, muito obrigada. Você já comeu? Eu dei uma beliscadinha. Eu vi aqui, ó. Se ele falasse que não, tá aqui, ó. Ó o cheiro. Daí, amor, dá o seu depoimento aqui. Aqui nós aceitamos. Você de homem a gente aceita nesse podcast. Porque eu sei que ele é uma pessoa que tem. Pra você receber um elogio de algo, é porque tá muito gostoso. Nós somos muito... Você tá falando o quê? Que legal. Nós somos muito... Como fala? Exigentes. Porque a gente entrega a nossa exigência para o próximo. Sim. Então, quando você entrega o melhor de você para o próximo, porque você ama a outra pessoa, você faz o seu melhor sempre, independente, porque você ama. Sim. Então, tem muito amor aí. Parabéns. Meu Deus. Tá, é sensacional. Sensacional. 10 quipos dela, amor, que ele Zé, venha. Venha. Não, e sabe que do X-salada, se a ideia do X-salada era... Se a ideia do X-salada era ser aquele X-salada lá da infância, eu senti cheiro de infância aqui. De infância. Sim. Muita infância. Nossa. Daí, Zé, tá aprovado? Nem fala! Nem fala! Nossa, muito delícia mesmo. Muito gostoso. Sensacional. Parabéns. Muito. 6 anos que eu tô em Curitiba. 6.
Você é da onde, Zé? Eu sou de São Paulo. É. Eu nunca achei um x-salada assim. Que Eu top, sempre Zé, isso aí. Sério, eu sempre procurei. Porque nenhum x-salada Deu match. tem esse gostinho. Deixa É muito salada. bom. Aham. Tem Sim. gosto, deixa salada. Deixa salada. É maravilhoso. Parabéns. Obrigada. E pra quem nunca conheceu o Zé, tá aqui ele ao vivo. Aê, Zé! Aê, ó, Zé! Aê, ô Zé, cara! Esse é o responsável por fazer chegar o episódio até vocês. Essas duas pessoas, na verdade, aqui, né? Sim. Mas o Zé fica assim, você fica, Zé, é esse aqui, ó. É isso aí. Muito bom? Provadíssimo. Ai, Nossa, uma delícia. Muito bom mesmo. É verdade. Né? Porque o que acontece hoje? Eu amo hambúrguer. E gosto também dos hambúrgueres e tal. Mas eles perderam um pouco Da essência, da né? essência do x-salada em Sim. si. Né? Que acho que não é a ideia. Não sei se é a ideia. Não, é que hambúrguer é uma coisa. X-salada é outra. Sabe? Agora eu vou poder falar. Agora você fala. Não, Ó. assim, ó. Hambúrguer, gente, é o pão, o hambúrguer. Daí você coloca um bacon, coloca um queijo, uma maionese, talvez, quem gosta. Mas isso é um hambúrguer, né? O x-salada, ele tem que ter o alface, ele tem que ter o tomate. E daí vai vir, né, pessoas falando, não, mas eu não gosto de ervilha, não vai milho. Aí fica a opção, mas o meu x-salada, ele tem que ter o hambúrguer, o alface, o tomate, o milho, a ervilha, o queijo e o presunto, mas eu não gosto no meu. Mas tem que ter o queijo e o presunto e uma maionese. Senão, não é x-salada. Isso é verdade. Agora eu não consigo falar, gente. Porque eu tô... Nossa, que delícia. Como pode a comida, ela trazer, né, essa... Como que fala teu nome quando você resgata algo? É uma memória afetiva, Isso. né? É. Ó, eu consegui resgatar, como eu falei, antes eu vim, daí vim lá de cidade pequena, eu lembro que, na época, eu tinha uns 14 anos, por aí. E eu vinha, e o x-salada custava R$2. Sim. R$2 mais 2, você levava uma coca. Isso. Daí era R$4. R$4. E é esse gostinho aqui, ó. Sim. É esse gostinho do pão mais molhado. Sim. Muito bom. E agora que eu tô comendo isso aqui, esse é o shawarma, né? Esse é o shawarma de Que carne. dificuldade que eu tenho de falar shawarma, né? Cada vez que shawarma. Shawarma é árabe? É árabe, aham. E tem batata frita aqui? Tem. Eu senti. Fica melhor ainda com a batata, né? Fica, eu não tinha mesmo batata. Então, é que eu gosto com a batata, né? Entendeu? Aprovadíssimo. Cê- Então pode continuar com a receita. Isso que é legal, porque aí você vai criando, né? Você fala, É. nossa, uma batata aqui ia ficar Sim. legal. É um processo de criação. É. E Que a legal. gente criou ele no que a gente come. Do que eu gosto de Isso comer. que é legal, né? Aham. Igual, às vezes tem cliente lá no açougue que pergunta, vocês tinham que vender tal coisa. Eu não coloco nada do que eu não experimentei. Nada. Tudo eu experimento. Até uma geleia, se vai entrar lá, eu experimento. Se não for, se não passar Se não pelo passar- meu, não. Você é o controle de qualidade Sim, do eu e o negócio. Issa, a gente experimenta. Gostou? Gostei. Não gostou? Ou então, eu gostei um pouco, ele não gostou. Não, então não vai. Então não Ou vai. então ele gostou, eu gostei meio. Não. Tem que todo mundo, tipo, a gente vai experimentar e a gente Ele gostou. vai aprovar. Aham. Faz lembrar aqui no podcast, né? Eu estar no podcast aqui não foi nada, eu não planejei. Ah, eu vou fazer um podcast pra mim, vou ter um podcast. Não, me colocaram aqui porque eles precisavam testar. Tinha que testar a câmera, tinha que testar as luzes, tinha que testar como ficava. Porque quando a gente abriu aqui, acho que 2 anos atrás, mais ou menos, por aí, não vou me lembrar agora, veio a primeira, e daí, será que ela gostou? Eu não tinha experimentado, eu não sabia, Sim. né? Então, ela não gostou muito do primeiro. Eu falei, peraí, tá falando alguma coisa, porque ela tinha que gostar, ela é mulher, porque se ela não gostar, acabou, não vai Sim. acontecer mais. É verdade. Aí eu vim. No outro dia eu vim pra gravar, mas assim, era pra gravar só pra fazer teste, né? Uhum. E daí, não, realmente, a câmera tá muito em cima. Daí vai lá vamos baixar a câmera. E daí acabou que eu entrei aqui pra testar, pra ir melhorando luz. Pra quem viesse pra cá, eu tive que experimentar do negócio pra ver se era aquilo mesmo. Mas por que ela não gostou? Você, dono do negócio, você tem que ser o primeiro usuário do que você vende. Uhum. Então, eu vejo muito ali do teu, eu tô Foi. aqui só de teste. Tô aqui testando ainda. Pois é. Assim foi o Instagram. Como eu falei, que o Issa não queria aparecer, na hora do Instagram de fazer as coisas,
Falei, meu Deus, mas agora eu tenho que cortar, eu tenho que saber o que eu tô cortando, né? Eu tenho que entender. O mínimo que seja, mas eu tenho que entender. E aí começou. Quando daí a gente começou a ver, nossa, gente, tá viralizando, tá dando bastante visualização. Eu não esperava. A gente não esperava. Deu uma viralizada? Deu. Que legal. Tem muitos vídeos assim, 200 mil, 300, legal. 800. Cara, mas aqui é diferente. Entrem lá pra vocês verem. Ela tá com uma faca. A faca, se vê que a faca deu certo também, né? É. A faca tá lá cortando e tendo presença no vídeo. Foi pensado no Insta, foi justamente essa identidade que eu queria passar do açougue, entende? Ele tinha que ter uma cara, ele precisava ter alguém falando. Porque você pode entrar assim, eu não gosto de entrar em Instagram de negócios que é tudo certinho, é aquela coisa assim, filmada com uma pessoa chegando assim, dando risada. Não, tem que ter... Naturalidade, Tem né? que ter naturalidade. A naturalidade. E é isso que vende, né? É isso que é... Ou então só o produto. Só o produto também não é legal. Eu quero saber como que é ali, entende? Perfeito. Como que é o ambiente. Eu gosto de sempre dar uma olhada assim por trás pra ver. Quem tá aí, né? Porque hoje as pessoas... O que acontece? Vê se você concorda comigo. Você acha que a Gisele Bündchen usa Dove? Não, né? Não. Mas ela fazia. Sim. O Kaká nem barba tem. Ele Uhum. usa Gillette? Uhum. Não, ele não usa. Sim. Então, as pessoas, elas começaram a perceber, não, peraí, ela só tá vendendo. É. E quando você vê, não, aquela pessoa tá falando porque ela usa o produto e porque o produto Sim. é bom. É um outro marketing. Então, Uhum. eu acredito muito nesse marketing mais humanizado. É. Aonde já está mudando. E vai ficar cada vez mais. As pessoas querem a realidade, elas querem saber o que é de verdade. Por muito tempo foi aquelas modelos, as pessoas que tinham muitos seguidores e isso, aquilo. Hoje em dia não, hoje é o real. É. Né? Se é real, se realmente ela usa o do ovo, tá tudo bem, né? É. O que não, né? Mas tudo Acho bem. que não. Acho que não. Tem Não. várias marcas assim, né? É. Ainda mais as marcas maiores. E é um espaço onde a internet vai crescer. E é um espaço para que até hoje quem trabalha com internet é um momento dessa pessoa também trabalhar na internet. É. Sendo, né, pequeno aos olhos das marcas grandes, mas mostra a realidade. Eu prefiro comprar de algo que eu sei que a pessoa usa do que Sim. de um famoso lá que tá falando que eu sei que ele só tá vendendo. É. Né, que é o que você tá fazendo com o seu. Você podia pegar qualquer outra pessoa. Um homem, né? Podia pegar um churrasqueiro. É, na minha cabeça era um homem. Um churrasqueiro e... Aham. Então, quem quiser Sim. comprar de você, quem quiser os kits lá, achei super interessante dos kits. Isso. Já tem os kits. Qual que Já. é o carro-chefe do açougue? Cortes de churrasco. Nossa, deve É ser cortes mesmo. pra churrasco. A pessoa chega lá, eu cheguei lá, eu não sei Isso. nada. Não sabe nada, a gente ensina. Você vai Aí me eles ensinar. perguntam pra mim também, eu também sei. Tipo, né, o nome dos cortes, como que faz. Daí eles me pedem dicas, qual que é o melhor corte, qual que você gosta. Igual, o meu, e quando eu falo que é o meu, igual eu tô falando, o meu preferido é o shawarma de salada. Ai, meu Eu também não tô agora. aqui falando uma coisa que não é, entendeu? É os dois que eu como todo dia. Inclusive, eu tenho que parar de comer pra fazer uma dieta. Mas o meu corte que eu gosto, que é pra churrasco, é o Denver Steak, que é o que eu falo lá no vídeo. Esse é o meu especial. Como Esse é que o é o meu nome? Denver Steak. Dave. E ele chamou isso, né? Eu hora de falar isso mesmo, É. David Steak. Eu amo. É o corte que eu Ele mais é uma carne gosto. mais... É um É corte. um corte que ele é bem marmorizado e faz no churrasco que fica top. Com a maionese que a gente faz lá. É isso que eu ia te perguntar. Porque quando eu falei maturizado, eu falei errado. Agora que você falou marmorizado, Isso, não é marmorizado. maturizado, viu? É marmorizado. O que é isso? Eu não sei. Isso. O marmoreio da carne é aquela gordurinha que tem entre a carne, aquele branquinho que aparece no corte. Tem um branquinho assim. Aquele é o marmoreio da carne, que é que o Angus, né? Que é o boi Angus tem. Por isso que a gente gosta de trabalhar com ele. E isso é um diferencial de vocês. Esse é um diferencial. Nossa, tem outros, né? Açougues que tem, igual muita gente acha, nossa, é concorrência. Eu não vejo concorrência. Cada um vende e faz do jeito que, né? Dá o seu melhor. Não vejo nenhum dos meus, de outros segmentos, do mesmo segmento que eu, que sejam concorrentes. Eles também não vêm como concorrentes. A gente se dá, todos.
e, tipo, se dá mesmo. Conversa, troca figurinha. Não tem isso, assim, de que, não, porque é meu cliente, não vai... E como já aconteceu, de chegarem lá, né? Eu comprava só em tal e agora... Não, amigo, não faz isso. Continua indo lá, depois você vem aqui. Aqui não tem, você busca Vai lá. lá e tem pra todo mundo. Tem para todo mundo, não existe concorrência. Porque eu não sou única, entende? O meu negócio, ele não é único. Os outros também o sol nasceu para todo mundo. Sim, e a sombra é para poucos. Sim. A sombra para quem merece. Tipo isso. Entende? Então, assim, a gente busca trabalhar com o Angus por causa disso, por causa da maciez da carne, o sabor da carne, o marmoreio que tem, que é essa partezinha que eu falei. Entendi bem. E o meu corte favorito é o Denver. E eu gosto de comer ele com a maionese nossa e com a farofinha que eu tenho lá. Então, se eu chegar lá num domingo... Falar assim, qual é o corte que você me indica? Você vai Eu me vou indicar falar o Denver Steak, porque eu gosto. E daí, se eu quiser a maionese, já tem lá a maionese, já tem a farofa, e eu já levo o almoço pra casa pronto. Isso. Domingo é o melhor dia? Não, todos os dias são bons. Olha! Que todos legal. Os dias são bons. Só Até que o foco é diferente, né? Tipo, dia de semana é carne dia a dia. É carne da correria do dia. Isso. É o bife, é moída, é carne de panela. Mas aí, a partir de quarta, já começa o pessoal querendo um churrasquinho. Daí eu falo pra eles ainda, ó, tá sentindo esse cheiro, ó? Cheiro de churrasco no ar. Porque daí tem o espetinho. E também tem o espetinho, né? Que também, ele gera, né? Tem. O espetinho, ele acaba gerando um desejo da pessoa querer comer carne. Conta que ela tem uma novidade aqui, bem legal pra vocês. A Mari vai cuidar pra saber quem mais interagiu. Vai sortear um kit hambúrguer lá do açougue. Que delícia. Ó, Zé. O kit hambúrguer vai 6 pães brioche, 6 hambúrgueres e 6 fatias de queijo. Uau, então, você que está ouvindo aqui, porque se você está ouvindo esse daqui, é porque você ouviu o podcast inteiro, né? Então você escreve aí embaixo, sextou bebê. E daí a Mari a Mari tá falando na gente. A Mari também. A Sheila vai ver quem mais interagiu com o sextou bebê, e daí é o kit hambúrguer. Vou pensar uma forma dele, como eu vou fazer o sorteio, mas todos que vou colocar uma data ali também, vou colocar tudo na legenda pra vocês. E daí, quem colocar o sextou bebê, vai saber que ouviu, né? Que chegou até aqui. Isso mesmo. E daí vai retirar. E vai que é na sexta, né? Porque eu vou colocar aqui, ó, sextou bebê com hambúrguer, com kit hambúrguer. E tem esse kit. Quero um hambúrguer. Isso, esse é um kit que a gente vende lá. Que eu criei 6 hambúrgueres, 6 fatias de queijo. Pra família inteira. E 6 pães brioche. Combinado. Então, eu também vou comprar. Eu também vou, porque ninguém falou que nós não podemos participar. Zé, né? Isso, então, tem que participar. Lá. Isso mesmo, vamos. Final de semana que vem tá garantido o nosso hambúrguer. E eu sempre deixo um recado aqui pra essas mulheres. Esse podcast de mulheres, mas como eu sei que tem esse sorteio, os homens agora, eles vão querer participar, né? Então, pode ir lá naquela câmera ali e pode deixar um recado. Sim. Né? Um recado do seu coração pra essa mulher que está nos ouvindo. Mulher linda, maravilhosa, quero deixar aqui para você algo muito especial. Quero que você aprenda a se amar. Você que ainda não se ama, porque eu falei agora no meio aqui do podcast que eu fiquei pensando. Você que não tem esse amor e que fica buscando em outros lugares, buscando em outras coisas, busque em Deus, porque em Deus, você vai realmente descobrir a sua verdadeira identidade. Você é filha amada. E isso está dentro de você. Você já foi feita para isso, para ser filha e amada. Então, eu quero deixar aqui para você, não perca a oportunidade que Deus está te dando todo dia de acordar e de se sentir filha e amada. Tá bom? E a Sheila daí também ajuda essas mulheres que vão buscar, hein? Que eu tenho certeza que você vai receber mensagem aqui. Como saber que eu sou filha e amada? Amém, a gente chama você para mais um episódio. Como se sentir amada e filha. Porque o amor não tá em outra pessoa. O amor tá dentro de nós. E Deus fala conosco dentro de nós. Entende? Não vai estar numa festa, não vai estar em lugares que você busca. Às vezes a gente vai em lugares, eu tô falando porque eu vivi isso, né? Eu buscava, eu vou em tal lugar para buscar prosperidade, para buscar não sei o quê.
né? Pra buscar lá, ai, que não tem inveja, que não vou. Eu sempre tava buscando. Mas na verdade eu tava buscando, na verdade, essa identidade. A identidade de filha. Entende? E aí eu comecei a me transformar. Se eu pego uma foto minha antiga e pra agora, eu falo, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus transforma. Como é lindo quando você vê essa cura. Sim. E o mais incrível é a fonte da cura. Porque a fonte da cura da primeiro podcast foi a mesma fonte da cura desse segundo. E assim, esse podcast que era só sobre o açougue, né? E a mensagem foi essa. Podia ser a mensagem de que vamos aprender a fazer carne, mulherada. Mulherada. Eu já pensei em dar dicas, sabe? Mas eu acho que a mensagem principal É aqui, né? é o alimento, na verdade, de Deus. Eu não posso ficar aqui falando, não vai lá. Não, vai, vamos lá. Vamos lá. Sim. Criei um quadro novo agora. No finalzinho aqui, que eu quero dicas. Porque os livros mudaram a minha vida. Sim. Assim, muito. Eu tive, assim, livros que, se eu falar pra você, por exemplo, o Espírito Santo. Pra mim, o Espírito Santo, quem me trouxe essa consciência, assim, quem me trouxe o conhecimento, a informação, esse primeiro passo foi um livro. Uhum. E, então, o livro tem esse poder, né? Tem. O que a gente assiste, hoje a gente, não tem como eu falar pra você, esquece, não vai assistir, não vai, esquece Netflix, não, é o nosso momento de lazer, só que nós temos que ser sensatas e entender o que eu tô ouvindo, o que eu tô escutando, o que eu tô assistindo. Então, eu quero que você indique pra elas um livro, Sim. uma série Uhum. e um filme. Tá. Um livro que mudou a minha vida, que foi o nosso clube do livro ano passado, Divinamente. Dr. Jonatas Leone, eu acho que é o nome dele. Dr. Jonatas. Divinamente. Como ter a mente de Cristo. Uau! É sensacional. É um livro que mudou a minha vida e o modo de eu pensar. Porque ele faz a gente pensar. Quer ver uma frase? Esqueci. Um convite para oração. Toda emoção é um convite para oração. Uau! Toda emoção. A emoção ela nunca vai deixar de existir. Nós Não. fomos feitos com emoção. Está em nós. Tristeza, alegria, raiva. Tá dentro de nós. Só que é um convite para oração. Quando eu tô triste, o que eu faço? Eu começo a chorar e vou começar a reclamar? Ou eu começo a orar e entrego ela para o Senhor? Entende? Então, esse é um livro. Divinamente. Divinamente. Anotem aí. A série. A série, é que eu acabei de assistir. A Casa de Davi. Ai, É lindo. Tá no meu Nossa, top lá também. Lindo. Lindo. Muito lindo. Eu fiquei triste porque eu não sabia que tinha já acabado. Aí eu fiquei na quinta-feira aguardando. Quando eu fui, não começou. Eu falei, mas daí eu fui 2027. pesquisar lá. Filme Quarto de Guerra. Uau, Fortíssimo. Fortíssimo Quarto de também. Guerra porque toda mulher precisa guerrear pela sua família, pelo seu marido, por você mesmo também, fazer uma oração, né, por nós mesmos. Então, Quarto de Guerra. Qualquer pessoa que me pergunta qualquer filme é Quarto de Guerra. Então, anotem. Manual aqui pra vocês. Porque isso tem o poder, né? Você tá vendo, você tá sentindo, você tá... A história do outro... Enfim, né? Tem que usar de todas as... Nós temos que usar de tudo que está disponível. Sim. Então, vai assistir? Então, vamos assistir algo que, né, que mudou a vida do outro também? Se mudou a vida dela, e por outra, que não pode a gente tem mudar a que minha? mudar hábitos. Depois que a gente começa a caminhar com Jesus, os nossos hábitos vão mudar. Eu não vou mais ler as mesmas coisas que eu lia. Eu não vou mais assistir as mesmas coisas que eu assistia. Mas por quê? Porque não pode? Não, é porque eu não quero. Entende? Essa frase é a melhor. Mas por quê? Porque eu não quero. Sim. Porque agora você é chato, porque você se converteu, você é aquele... Não, eu não quero. Muito bom. Eu quero me alimentar de coisas que vão me evoluir para eu estar junto com Jesus. E não coisas que eu vou, sei lá, um filme que eu vou ficar triste, um filme que vai me remeter a um passado que eu não posso mudar. Porque o passado a gente não muda, mas a gente pode transformar o nosso presente e o nosso futuro. Então é isso que
Quando eu olho as fotos, eu penso, nossa, perdi tempo. Claro, eu perdi. Eu poderia ter, né, conhecido Jesus bem antes. Mas eu não tenho como mudar. Sim, sim, sim. Mas E eu tenho ainda como bem que... transformar. E aí você vê a graça, né? Porque hoje eu até falei, eu me sinto... Eu vi uma imagem na internet e eu falei, nossa, eu me sinto ela. Porque eu sempre vi a imagem que Jesus tá com as ovelhas, e daí de repente perde uma, ele volta. Né? Uhum. Ele volta pra buscar ele volta. Essa arte que eu vi é ele voltando com uma ovelha e todas as outras lá esperando. E pra mim, eu só achava bonito aquilo. Eu falei, que bonitinho, né? Mas eu falei, eu me sinto aquela ovelha. Eu me sinto aquela ovelha desgarrada, perdida. E ele com carinho, me deixou que eu perdesse, me deu o livre-arbítrio. Foi lá, me pegou pela mão e me trouxe. Mas você sabia que antes eu olhava essa imagem e eu pensava assim, nossa, mas ele deixou 99 por causa de uma. Entendeu? A minha visão, eu tinha essa visão. Hoje, eu olho e fico pensando, meu Deus, eu era essa uma. Igual você. Eu era a perdida. A perdida. E ainda bem que ele teve a misericórdia. De vir me buscar. E não que tipo... só mais uma, né? Entendeu o olhar? Sim. Eu tinha esse olhar egoísta. Eu tinha esse olhar de não amar A Mari, no último podcast, ela falou assim que às vezes você também não procura Jesus porque você acha que você tá tão... Nossa, tô tão perdida, tô tão... Nossa, toda... Enfim, né? Passou por Ou não é processos. digna. Eu já ouvi você não tem dignidade. isso. Eu já E você vi não bastante procura. isso. E ela fala, não, ele quer assim. Porque daí é Do jeito ele que você que tá. vai te transformar. E as pessoas acham que, não, peraí, deixa eu mudar aqui, Isso, daí eu vou. Não vai acontecer. Não. Porque é só ele que faz essa mudança. E eu quero, na verdade, Sim. que você volte, porque naquele que nós estávamos começando, antes de estar gravando, né? A gente entrou num assunto aqui, em que eu contei algo pra ela e ela também viveu isso. E eu falei, uau, as pessoas precisam saber disso. Eu não vou falar pra vocês, porque isso é muito extenso e é profundo. É profundo. Não, é bem profundo. Então, já está convidada pra nós falarmos sobre isso. Sim. Vai ser um prazer. Eu trago mais lanche. Opa! Ó, você viu a risada? O Zé riu assim. Perfeito, então. Combinadíssimo. Tá E bom. você vai comer também? Tá bom. Vou fazer uma mesa aposta aqui. Mesa Planalto. Isso. Né? Tá bom, então, mais uma vez, obrigada. Obrigada pelo teu tempo, pela tua entrega. Eu vou deixar aqui teu endereço, seus contatos, tudo aqui nos comentários para quem quiser te procurar. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo e até a próxima. Beijo. Tchau.